Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha que coisa linda que eu tenho aqui. É a nossa bolsa de verão, mística, de olho grego, com uma necessaire. Eu vou fazer o passo a passo das duas, tá? Da bolsa, que vai ser um vídeo, e da necessaire vai ser outro vídeo, tá? E eu convido vocês a me acompanharem nesse passo a passo. Todos os materiais que a gente tem para fazer essa bolsa e essa necessaire, a gente tem aqui na loja. E temos muito mais. Temos vários projetos que estão todos no nosso canal no YouTube, o passo a passo. Tem todos os projetos na nossa plataforma. Vocês podem comprar sem sair de casa, tá, gente? Então, vamos lá pro passo a passo? Então, gente, aqui vai estar o nosso projeto, tá? Que é uma tira que vem as duas bolsas místicas, né? A de olho grego e a do filtro dos sonhos. Eu vou costurar para vocês hoje a do olho grego, tá? A bolsa e depois a necessaire. Então daí nós vamos ter dois tutoriais, tá? Um vai ser o da bolsa e o outro da necessaire. O que a gente vai fazer agora? Eu vou recortar ela, refilar ela nessa linha da margem, tá? Toda ela. Aqui é a tira dos foles. Aí eu vou usar esta aqui, que é a do olho grego. Eu vou separar ela. E aqui nós temos as alças, tá? Que também a marinho aqui é do olho grego, que eu também vou separar. Então eu vou separar essas peças, eu vou recortar. E vou recortar o forro e daí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Olha, gente, aqui tá a nossa peça da bolsa. Eu vou refazer o forro. E aí eu queria mostrar pra vocês como é que eu corto o forro. O forro, tá? Tu não pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Riscar em volta e recortar. Não. A gente passa aqui. Como eu já passei um risco aqui, né? Bem na beirada aqui em cima, ó. Tá? Eu já risquei aqui. Agora, o forro vai ter que ser menor que a bolsa, porque a gente tem o fole. O fole conta como uma parte interna do forro. Então, nós vamos dobrar. O fole, ele tem 6 centímetros de largura. A gente vai fazer 5 a menos aqui em cima. Então, eu vou dobrar minha bolsa assim. Ó. 4, 5 centímetros. Pode ser 5, tá? Eu vou dobrar minha bolsa assim. Tá? Aí eu vou puxar aqui, ó. A primeira peça, a primeira parte é meio chatinha, mas depois a segunda a gente faz pela que a gente fez a primeira. Então a gente vai encostar aqui nesse risco. E a gente vai considerar o forro daqui pra cá. Aí, nós vamos fazer o seguinte, aí a gente vai agora riscar aqui na lateral. Tá? Riscando na outra lateral. Aí vamos riscar aqui. Já riscamos desse lado também. E aqui no meio, nós vamos fazer ele todo aberto embaixo, para onde a gente vai desvirar. O nosso fundo tem 15 centímetros, 16 centímetros. A metade seria 8. Mas nós vamos riscar com 9. Nós vamos riscar até aqui. Porque 1 centímetro nós vamos usar para fechar. Então, 9. E aqui, 9. Tá? Feito isso, então, agora a gente vai fazer isso aqui. A gente vai juntar as duas pontas, nós vamos unir. Certo? Então, aqui tem uma parte do forro. A gente vai fazer outra exatamente igual a esta agora, tá? Então, eu vou fazer isso, aí nós vamos ter o forro dos dois lados da bolsa, na parte interna, e aí a gente vai pra máquina, tá? Tá, gente, olha, eu cortei, tá, o nosso forro, as duas peças, tá? Conforme eu mostrei pra vocês lá na mesa, a gente vai deixar ele de lado agora e nós vamos trabalhar na nossa alça, tá? A alça, ela é a tira mais larga, tá escrito, tá identificado. Eu tirei fora a identificação, mas ela tá identificada, ela é mais larga que o fole.
Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa alça, a gente vai dobrar ela aqui uma parte mais larga, uma parte mais estreita, e a gente vai vir em cima assim, ó, exatamente assim. E a gente vai passar uma costura de pesponto em toda ela assim, vai ser uma costura só, tá? Então, ó, uma parte mais larga, a outra parte mais estreitinha, aí dobra e vem aqui em cima, tá? Então, tem que fazer isso, vincar toda a peça e depois fazer essa costura de pesponto, tá? Tá, gente? Ó, a nossa alça tá pronta, então a gente vai tirar essa parte branca aqui. Vamos dividir ela ao meio. Vamos fazer, que são 2 alças, tá? E agora a gente vai costurar ela, fixar ela na bolsa. A gente vai pegar assim, esse pespontado pra baixo, os 2 lados. Aí a gente vai marcar aqui 12 centímetros. É 12 daqui até aqui, tá? Ó. E aí, a gente vai botar um alfinete. Qualquer coisa também dá uma riscadinha aqui com a caneta, né? Pra depois se escapar. Ó, continuando com ela, cuidado pra não botar ela torcida. Aí, aqui, ó, 12. Esse 12 é daqui da margem, tá? Da bolsa, não é de onde a gente recortou, ó. Ó. Vou botar também um risquinho, tá? Então, esse lado assim. Agora, o outro lado, mesma coisa, tá? Então, o pesponto pra baixo e vamos marcar 12 de cada lado. Depois de feito isso, a gente vai costurar, tá? Vamos costurar onde tá a linha preta, a marcação preta aqui. Fazer um retrocesso, reforçar a costura. Ó, gente, aqui eu tava vendo, tá? A abertura aqui ia ficar muito grande, então eu botei 13 pra cá e 13 daqui pra cá, tá? Então, corrigindo, é 13 centímetros da borda pra botar a alça. Aí, feito isto, tá? Vocês conferem aqui, ó, pra alça ficar, ó, juntinho, ó, tá? Ó, dos 2 lados, ó, elas estão juntas, tá? Ó, no mesmo lugar, tá vendo, ó? Então, elas têm que ficar no mesmo lugar, pra uma não ficar mais pra cá, um lado não ficar mais pra cá, tá? Certo? Tá, gente? Ó, eu costurei a nossa alça, tá? Aqui é uma medida que eu achei que fica ideal. Se vocês querem fazer um pouquinho mais pra dentro também, pode ser, tá? Agora, nós vamos partir pro fole, certo? A gente vai dividir esse fole aqui no meio, ou nem precisa, vocês podem medir aqui, ó. O fole vai ser da largura da bolsa, exatamente, tá? Então, vocês podem fazer assim e assim. Ele vai sobrar um pouco, mas depois esse pedaço a gente vai fazer o acabamento, a ponteira do zíper, tá? Então, agora a gente vai costurar o fole aqui em cima, tá? Mais pra dentro da parte branca, pra não aparecer a parte branca. E quando passar em cima da alça, faz um retrocesso também, tá? Em cada lado, vocês vão costurar o fole assim, tá? O direito virado de encontro com o lado direito. Gente, sempre retrocesso no começo e no final. E em cima onde passa a alça, também fazer uma costurinha dupla. E cuidar pra ela não ficar assim na hora de costurar, deixar ela retinha, tá? Tá, então costurado aqui, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos emparelhar aqui, ó, aqui sobrou um pedacinho.
Aí a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos destacar o nosso zíper, tá? E agora, a gente vai trabalhar com o nosso zíper virado, tá? Ó, os dentinhos pra baixo. E a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Nós vamos contar aqui 2 centímetros, pode contar um pouco mais, pode contar 3, porque aqui passa uma costura de 2, então eu vou contar 2, tá? 2 centímetros eu vou marcar aqui, ó, 2 centímetros, e aí aqui nós vamos prender o nosso zíper na hora de costurar. Primeiro eu vou, é que ele é bem chatinho, porque como é o zíper 5, ele é grosso, tá? Então, nós vamos prender ele assim. Depois, na hora de costurar, vocês vão conseguir, ó, não prendi ele na bolsa. Aí, na hora de costurar, depois você segura com a mão, aí vai vendo, só pra você saber, ó. Aqui, né, vamos vir com o alfinete. E aqui, nós vamos deixar uma medida, tá? De 6 centímetros. E o nosso zíper vai vir, a costura vai vir até aqui, tá? A gente não segue adiante na costura. Assim, então, é esse lado. Ó, tá? Vamos aqui emparelhar esse lado. Então, agora nós vamos botar o zíper nesse outro lado do fole, marcando aqui 2 centímetros, que nem aqui, ó, 2 centímetros, tá? Aí, vocês vão torcer o zíper, ó, assim, tá? Os dentinhos virados pro lado da bolsa, virado pra baixo, tá? Ó, aqui. Vamos botar um alfinete. Aí, o nosso zíper, tem que cuidar a alça aqui, pra não botar por cima da alça, tá? Aí, vai vir assim. Ó, aqui na ponta, a gente vai marcar 6. Que é até onde a nossa costura vai vir, até aqui. Tá? Marca o zíper em cima pra vocês verem onde é que vocês têm que parar com a costura, tá? Então, ó, os dois lados, tá? Ó, os dois lados iguais. E os dois lados aqui iguais, tá? Então, agora com o calcador de zíper, a gente vai prender o nosso zíper. Aí, vem com a costura daqui, passa com cuidado aqui em cima e vem vindo. E cuidado aqui, ó, pra não aparecer a parte branca. Então, pode trazer o zíper um pouquinho mais pra dentro, pra nós ter certeza de que vai esconder a parte branca, tá? Ó, nós estamos chegando aqui. Aqui para e faz um retrocesso, tá? Esse lado a gente começa por aqui. Então, começa daqui com o retrocesso e continua, tá? Ó, agora a gente tá nessa parte aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter que... Vou tirar o meu alfinete. Ó, e vou levar aqui, ó. Certo, gente? Aqui, então, nós estamos com o nosso zíper costurado. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso aqui com o zíper, esta ponta. A gente vai prender ela, porque nós vamos colocar o nosso forro aqui em cima.
E se vocês fizerem muito assim, ó, vai ficar ruim de costurar na hora. É só uma leve inclinada pra não pegar essa ponta aqui do zíper, tá? Aí a gente coloca o forro aqui em cima. Ó, tá? Ó, aí a gente vai alfinetar ele. Tá? Todo ele. Aqui a gente tem que cuidar, porque tem que deixar dobradinho aqui. Aí a gente vai alfinetar aqui, tá? Ó. Então, todo o forro assim. Aí a gente vai costurar. Eu gosto de costurar, tá? Pelo lado, aqui por esse lado, que daí eu sigo essa costura aqui. Então, eu posso dizer que pré-alfinetei ali, mas agora eu vou alfinetar mesmo é por esse lado, porque daí eu posso ir tirando os alfinetes e fica mais fácil, tá? Ó. Ó. Tá? Daí assim vem aqui e vai a costura no mesmo lugar onde a gente costurou o outro. A mesma coisa, tá? Nós vamos fazer do outro lado. Cuidado para não costurar as alças. A gente vai dar uma leve inclinada aqui nesta ponta, coloca o alfinete, tá? Coloca o forro, certo? Ó, coloca o forro em cima, ó. Com essa pontinha virada, ó, coloca todo o forro. E aí, pode vir com a costura, tá? Daqui. A costura, o forro vai ser costurado até a ponta, tá? Só não pode costurar essa parte do zíper. Então, ele passa aqui e vai até a ponta com retrocesso no início e no final. Tá vendo, ó? Esse aqui ficou pra dentro, ele vai ficar escondido, ó, pra dentro do forro. Vai ficar exatamente assim, tá? Olha, gente, tá? O nosso forro tá costurado. Olha. Todo ele costurado. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos trazer esse rabichinho aqui de zíper pra cá. Agora, ele pode ficar torcidinho, tá? Porque agora a gente vai trabalhar, né, no fechamento da nossa bolsa. Então, ele não pode ficar aqui, porque senão nós vamos passar costura em cima dele. Então, ele vai ficar bem pra cá. Agora, a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos juntar assim, tá? A gente vai juntar aqui. Aí, a gente tem que ter o cuidado aqui, né, dessa parte da nossa bolsa. Vamos abrir a costura, delas ficarem bem certinha, alinhada, tá? Ó, certo? Então, coloca um alfinete aqui, coloca o alfinete aqui, vamos alfinetar toda ela. E aí, a gente vai passar uma costura, tá? Em toda essa lateral aqui, início de retrocesso e final com retrocesso. Então, a gente vai fazer isso desse lado, a mesma coisa desse lado, tá? Vamos fechar as laterais dessa bolsa, certo? Vocês lembram dessa parte do zíper, ó, que ficou viradinha pra baixo? Então, ó, ela vai ficar pra cá. E aí, a gente, como vai passar a costura aqui, ela não vai pegar nesse rabichinho aqui, tá? A nossa costura tá pronta. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos fechar a nossa caixinha de leite, ó. A gente vai fechar ela aqui. Assim, ó, nós vamos alfinetar ela. Aqui a gente abre, tá? Essas costuras aqui, deixa abertinho assim. Ó. E aí, a gente passa uma costura aqui. Passa um pouquinho mais pra dentro, pra não aparecer o branco.
retrocesso, retrocesso, e depois passa mais uma, como é o fundo da bolsa, é importante reforçar a nossa costura. Então, desse lado, nós vamos fazer agora. Ó, gente, eu fiz costura dupla, olhei o outro lado também, o branquinho tá tranquilo, né? Não pegou costura pro lado de cá. Agora, a gente vai fazer o forro. O forro, tá? Vai ser assim, ó. A gente vai deixar uma abertura no fundo, aonde a gente vai desvirar a nossa bolsa, tá? Então, eu gosto de deixar uns... Aqui... 12, pra cá, 12, pode deixar uma abertura maior se quer, retrocesso daqui, costura até aqui, retrocesso, tá? Então, a gente primeiro fecha essa parte aqui, tá, gente? Ó, feita a costura, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai juntar aqui. Aqui vocês podem já fechar a costura, só que eu já faço o seguinte, eu faço isso aqui, ó. Aí eu já faço uma costura só, eu junto, porque é onde a gente vai fixar o forro aqui na bolsa, ó. A gente vai juntar aqui o nosso forro. Tem que juntar os dois lados do forro, tá? Ó, aí eu já fechando junto com a costura da bolsa. Aqui não precisa seguir essa costura, pode ser mais na beirada aqui, tá? O importante é fixar aqui, fechar o forro e já fixar ele na bolsa, para ele não ficar solto depois dentro da bolsa, né? Porque quando o forro tá solto dentro da bolsa, quando vai puxar uma coisa, o forro pode vir junto, assim não vai acontecer. Retrocesso e já costura aqui. Ó, olha, gente, aqui tá costurado. Agora, a gente vai pegar o outro lado, tá? Aí, a gente vai fazer assim, assim. Que agora ela fica meio embolada, mas já tá certo, tá? Ó. Esse lado com esse lado aqui. Coloco o alfinete. E esse aqui com esse lado aqui, tá? Ó, e costura, ela vai ficar assim, ó, tá? Meio emboladinha, mas depois a gente se acha, tá? Nosso forro tá fixado e fechado. Agora aqui a gente vai desvirar a nossa bolsa, tá? Com cuidado, por aqui, tá? Aí vocês cuidam aqui, ó. O alfinete que tá aqui, ó, já pode soltar na hora de puxar pra não se machucar, tá? Eu vou desvirar aqui e já mostro pra vocês. Virou a bolsa, mas antes da gente botar tudo pra dentro, nós vamos fechar essa abertura aqui, ó, tá? Da nossa bolsa, certo? Vamos passar aqui uma costura pra fechar essa parte aqui. Ó, gente, tá fechado o fundo da nossa bolsa, tá? Ó, agora a gente vai colocar... ajeitar ele lá dentro. Pode deixar ele lá pra dentro. E agora, nós vamos trabalhar aqui no fole, tá? A gente vai fazer, ajeitar aqui, ó, todo o forro. Bem ajeitadinho assim, ó. Bem, a gente pode dizer sentado assim, ó. E a gente vai passar uma costura nele aqui, de pesponto, tá? A gente começa... Eu vou alfinetar e mostro pra vocês. A gente começa por uma lateral, tá? E vai passando a costura, assim. Só que tem que cuidar pro forro não ficar empapuçado aqui, ele tem que ficar bem
certinho aqui assim. Daí vocês vão trazendo uma costura e vão fazer um pesponto em toda essa parte aqui, tá? Ó, gente, a largura do pesponto é a largura onde o zíper, o calcador corre na lateral aqui dos dentinhos do zíper, tá? Até pode ver do outro lado como ficou o pesponto ali. E na hora aqui de passar em cima do zíper, onde ele tá dobrado pra dentro, cuidado pra não quebrar a agulha, tá? Então, o cursor tá por aqui. Tá, gente, ó, nosso pesponto interno tá pronto. Agora a gente vai fazer, nós vamos colocar o cursor. Ó, tá vendo aqui, ó? As duas partezinhas tem que estar iguais. Aí a gente vai aqui e a nossa ponteira tá igual. Então agora a gente vai, é por aqui que a gente vai colocar o nosso cursor, tá? Pegando uma tesoura de cortar zíper. A gente vai dar assim. Então, a gente vai colocar o nosso cursor assim. Ó. Pronto. Agora, a gente vai fazer o acabamento dessa ponta aqui, tá? Então, gente, ó. Colocado o zíper, tá? A gente vai cortar um pedaço dessa parte aqui que sobrou, tá? Ó, assim. Ele vai ser um pouquinho mais largo assim, tá? Então, nós vamos agora costurar aqui nessa lateral com retrocesso no início e no final, tá? Feito isso, a gente vai abrir aqui assim, vai botar no meio essa costura, tá? Ó, aqui no meio, tá? E a gente vai botar ela virada pra baixo, assim. Ela vai ficar aqui embaixo, tá? Aí a gente vai passar uma costura aqui com retrocesso no início e no final, tá? O zíper, tá? Feito isso, agora a gente até pode cortar um pedacinho aqui. Agora a gente vai puxar isso aqui assim. Ó. Vai ficar assim, tá? Aí a gente vai dobrar aqui pra dentro. O quanto que vocês quiserem, tá? Dobra aqui, abre essa costurinha, dobra aqui pra dentro. Ó, gente, dobradinho. Agora a gente vai passar uma costura aqui, tá? Com os retrocessos. Esse aqui agora vai pra dentro da bolsa, né? Aquela parte dos 6 centímetros que a gente pediu pra deixar é onde a gente vai esconder a ponta do zíper, né? Porque ele vai vir abrir daqui pra lá, certo? Agora, nós vamos fazer um outro acabamento. A gente vai virar tudo pra dentro, o nosso fole, tá? Ó, todo ele viradinho pra dentro, tá? O forro vai ficar lá bem espichadinho. E a gente vai passar uma costura, vai pespontar toda a nossa bolsa, assim, aqui na lateral, tá? O pesponto pode ser na largura, assim, de um pé de máquina, tá? E toda essa volta começa aqui pela junção aqui do nosso, na lateral aqui, ó. E vai fazendo toda a volta, costurando assim, bem certinho, o forro não pode ficar embolado embaixo, tá? Então, ó, aqui tá o zíper, né?
que a gente botou pra dentro, ele fica solto ali dentro, tá? Ele não pode se embolar aqui embaixo, certo? Ó, gente, a nossa bolsa tá costurada, tá pronta. Toda ela aqui, ó, com pesponto, tá, ó. Agora a gente vai, olha, pode ver como o forro lá dentro, olha. Olha lá, como o forro fica bem certinho. Quando a gente fez ele menor, o forro dá a impressão que ele ia faltar, mas ó, esse aqui serve como parte do forro. Então, ele tá preso lá embaixo, né? Não solta. Então, aqui, ó, nós temos o nosso zíper, ó. Botamos aqui o rabinho pra dentro. Olha só. Né? A nossa bolsa. Mas antes de finalizar ela, eu gosto de estruturar o fundo dela, tá? Então, a gente tem papelão para vender aqui na loja. E aí, eu cortei já, de acordo com a medida aqui do fundo, ó, na largura 1 centímetro a menos e no comprimento também. E eu dei uma arredondadinha nas pontas para ele não forçar a bolsa. Então, aqui, esse papelão, tá? Eu vou fazer uma capinha para ele. Tá? Eu cortei ele um pouco maior, vou costurar aqui nas laterais, ele não precisa ficar bem justo, pode deixar um pouquinho solto. Depois a gente desvira e encapa e depois fecha a ponta dele, tá? Ó, gente, tá? Aqui a minha cameraman ainda deu a ideia, falou, né, que botando uma estrutura assim não aparece também o fechamento do forro, né? Então fica um trabalho com uma qualidade muito boa. Então agora a gente coloca lá dentro, tá? Olha. Tá vendo? Fica lindo. Ela fica estruturada, não vai ficar parecendo um saco, né? Porque daí perde todo o encanto. Uma bolsa parecendo um saco. E a bolsa, essa aqui não é a proposta é pra ser uma bolsa. Então, olha, gente, que maravilhosa que ficou a nossa bolsa. Depois agora ir pro ferro, tá? E dar uma passada pra ficar tudo bem bonito, bem retinho. Gente, olha, tudo esse material a gente tem aqui na loja. Esses projetos a gente tem pronto para recortar e costurar. Temos milhões de projetos, tá? Então, me sigam lá no canal, lá na nossa plataforma, tá tudo lá para vender online, tá certo? E muito obrigada por me acompanhar em mais esse projeto lindo e maravilhoso, tá? Que eu amei. Beijo!